Alô, Ticas! Eu sou a Sara. Eu sou a Grace. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas do Podcast. E no episódio de hoje nós falaremos da minissérie da BBC e da Hulu, Normal People, que no Brasil está disponível pelo Stars Play. É baseado no livro da Sally Rooney, que também assina os 6 primeiros episódios. Marianne, interpretada por Daisy Edgar Jones, e Connell, por Paul Mescal, são adolescentes de uma cidade rural da Irlanda, Sligo, que começaram um relacionamento escondido. Ela é rica, mas impopular, e até sofre bullying. E ele é o oposto, estrela do time de futebol e tem vários amigos. A mãe dele trabalha na casa da família, da Marianne, e por isso eles se encontram regularmente. A série navega por fases da vida deles, porque eles sempre estão conectados, desde o ensino médio até o final da faculdade, se tornando muito emotiva e sensível. Normal People foi indicado como melhor minissérie ao Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, SAG Awards e ao Emmy, por melhor roteiro e direção também. Vamos falar das curiosidades. Daisy foi escolhida por último nos testes. Paul foi escolhido primeiro e fez as audições com as outras atrizes para o papel. A equipe amava tanto o livro que a produtora Catherine McGee contou em entrevista que nunca participou de um set de filmagem com tantas cópias do livro que baseava a produção. Quando Sally foi ao set, tinha uma fila para conhecê-la. O Paul teve uma vida muito parecida com a do Connell. Ele também cresceu numa cidade pequena na Irlanda, jogava futebol e desistiu ao quebrar a mandíbula. Se mudou para Dublin e estudou na Trinity College. Paul mentiu dizendo que sabia dirigir para ganhar o papel. Ele ficou com medo depois de perder e teve que fazer muitas aulas para aprender. A minissérie é bem fiel. Eu li o livro e a minissérie é bem fiel ao livro, exceto em algumas partes que o livro aprofunda as histórias, os diálogos, as cenas e principalmente os pensamentos dos personagens, que para quem viu o livro, quem leu o livro e viu a série, vê que eles são muito profundos. E no livro, isso fica mais profundo ainda do que na minissérie. Assuntos como morte, saúde mental, são muito mais aprofundados no livro e também são muito bem abordados na minissérie. E para quem é fã da Anne Hathaway, deve ter visto Um Dia. E quem viu tanto a minissérie quanto o filme deve ter reparado algumas coisas, principalmente que a atriz Daisy Edgar Jones é muito parecida fisicamente com a Anne Hathaway. A Luísa que me indicou a minissérie, porque ela sabe que eu sou muito fã de Um Dia. Só quem viveu sabe. Quem sabe Deus sabe. De Sara aí na locadora, porque no país dela ainda existe locadora. Não tem mais, amiga. Não tem mais, uma pena, né? Mas isso tem tempo também. Ir na locadora e falar, eu quero comprar o DVD de Um Dia da locadora. Eu sou muito fã de Um Dia. E a Luísa me indicou a minissérie, porque parecia muito, tipo assim, o enredo, o fato dele se passar a minissérie. Toda hora eu vou confundir, entendeu? Vocês vão ver eu falando série, minissérie. E aí que tem mesma batida de tipo, não tem uma cronologia, né? Vai Sim. passando conforme vai passando a vida deles e eles vão dando, tipo, pausas na vida. Um dia passa sempre um ano depois. E Normal People, tipo, não aparece, não tem esse marcador de tempo, tipo, um ano, mas você vê que tem esse espaço, né? Então, antes da gente começar, eu queria dizer que a série é incrível, é maravilhosa. Saí com depressão, porque foi top, foi maravilhoso, foi lindo. Mas é bom para quem já está com alguns sintomas procurar ajuda médica. Pois é o intuito da série você procurar ajuda médica. Não faça que nem eles, né? Procure ajuda médica. Procure. A série deixa bem claro que se você tiver algum problema, é melhor você tratar o quanto antes que você vire um adulto extremamente traumatizado por um baile do colégio. Amiga, não é só por causa disso. Não, amiga, não é. Não mas vamos diminuir foi por isso. as questões da menina. O trocadilho foi esse, entendeu? A intenção então de mau gosto. Mas tudo bem. Hoje os nossos ouvintes vão perceber que Sara Caldas tem um hobby particular: maltratar a Graciele. Ela tem. Que hoje eu tô sem paciência pra Graciele. Vocês estão vendo, né? É assim que se constrói uma amizade. Mas vamos lá, vamos falar do roteiro da série. Quem quer começar aí a
das suas opiniões chorosas sobre o Norman. Eu posso começar, né, que já falei aqui que eu sou a maior fã. A minissérie começa com eles na escola. Marianne estuda na mesma escola de bairro, aparentemente, né? Parece aquelas escolas de bairro que a gente conhece aqui no Brasil. Parece que só tem aquela escola também, né? Porque é uma cidade pequena. É o interior. Mas eu acho que, tipo assim, deve ser a única escola particular, que dá uma impressão que é uma escola de rico. Tem muita cara de escola de rico. Tem um uniformezinho que é da escola de rico, né? Com a saia e a meia. Ah, uma curiosidade é que a Daisy usava peruca nesse início. Quê? Ah, sim. Eu já vi. Gente, eu sempre fico chocada quando alguém me fala que usa peruca. Eu nunca consigo reparar. É impressionante. Continua. Então, eles estudam na mesma escola. E a mãe de Marianne, a mãe de Connell, trabalha como diarista na casa da família de Marianne, que é rica. Sim. E Connell é filho de uma mãe solteira. Muito incrível, por sinal. Ela é tudo. A mãe do Connell é tudo. É tipo assim, eu achei engraçado porque isso é uma coisa que, sei lá, cultural, que eu acho que uma mãe brasileira faria a mesma coisa que ela fez. E eu já esperaria. Esculachar ele, exatamente. Eu já esperaria. Mas uma mãe fora daqui do Brasil fazer, eu já ia ficar tipo, nossa, que estranho, eu não esperava por isso. Quer dizer, que ela bota ele no lugar dele, tipo assim, seu merdinha! Por que você fez isso? Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Para o carro que eu vou andando! Foi incrível. Mas a gente entrou nesse momento aqui, que vai chegar mais à frente, né? O porquê desse surto. Mas só pra dizer que a mãe dele é incrível. Só por isso. Então, aí essa mulher incrível, trabalha como diarista na casa da família, que não é nada incrível, da Marianne. Nada. E aí ele sempre vai buscar a mãe dele depois da escola. E aí a Marianne sempre abre a porta, é educada e tal. E eles começam a trocar pequenas palavras, rola aquele flerte de escola. Até que ele entra assim numa bibliotequinha. Quer dizer, porque pra mim é uma super biblioteca, porque eu não tenho aquela quantidade de livro num lugar separado assim. Pois é. E aí ele pega um livro que ele já tinha lido e ele fica olhando a capa para passar o tempo até a mãe dele terminar o trabalho e levar lá para casa. Aí a Marianne, que já estava com segundas intenções, entra no quarto lá e na sala, pergunta na salinha. Aí entra e fala assim, você quer levar o livro? Aí ele, não, eu já li. Aí ela fica tipo, nossa, ele já leu mais um ponto aqui pra ele, entendeu? Na verdade, ser ela bonito. Fica, nossa, ele sabe. Ele sabe ler, porque, acho que tipo assim, porque o ciclo de amigos dele é um lixo. Parece que aquela gente nunca foi alfabetizada e tá ali só pra ser popular. E aí ele joga no time de futebol, então aí ela fica tipo, nossa, Aí rola ali aquele todo flerte, eles se beijam, um beijo bem meia boca, horrível. Tadinha, Mas ela... o primeiro beijo dela. Essa, rapidinho, ele pega as coisas dele, sai da sala como um doido, porque é assim que ele vive a série inteira, sai simplesmente, não fala nada. E aí a mãe dele leva a mãe dele para casa. E assim começa a relação deles de uma forma muito esquisita e constrangedora. Como vocês vão ver que a série inteira é assim, um constrangimento em cima de constrangimento. A Sarah falou que ele saiu que nem um doido, mas realmente são momentos muito assim, né? Ele só faz só anda como doido e fala como doido. Cara, tocou no ponto muito sensível aqui que Marianne olha pra ele do tipo, você sabe ler, porque desde o começo da série a gente tem que perceber que ela olha pra ele com um olhar de desprezo muito grande em relação de tipo, sou melhor do que você. Ponto. Isso daí é inegável pra ela. Ela sabe que ela é melhor que ele e ela se coloca num patamar muito acima dele e sabe que a única coisa que, tipo, que ele pode ser melhor que ela é interação social, já que ele não fala com ela, mas com o restante do colégio ele fala, assim, ele consegue a boca dele. Não, ele balbucia com o resto do colégio. Mas ele tá sempre lá. Depois eu passei a pegar carinho pelo personagem e aí mudou um pouco a minha visão sobre ele. Mas, assim, a primeira impressão é de que, cara, por que ela tá se esforçando pra beijar esse homem? Sério? É sério que você fica nervosa por causa desse cara? Tudo bem, não vou questionar gosto de ninguém, eu tenho um passado. Mas... O meu comentário sobre o Paul é que eu adoro um homem que usa correntinha. Então...
Então, é O inegável. Zeca Pagodinho usa correntinha, você acha referente? Óbvio. Como eu ia dizendo, eu adoro um homem que usa correntinha. Eu acho uma coisa, sei lá, religiosa, eu gosto bastante. Mas é que assim, ele tem os amigos certos. Parece só que as pessoas certas olharam pra ele, certas entre aspas, né? Entre muitas aspas, e sentiram simpatia. Pronto, ele tá ali no meio da galera, ele não faz muito esforço pra ficar, ele também não faz muito esforço pra sair, ele só tá ali, existindo. E o negócio que eu acho legal da série é que eles não aprofundam muito qualquer história que não seja o Paul e a Marianne, porque a história da série é realmente a vida deles dois e a forma como os caminhos deles estão entrelaçados e tal. Mas eles conseguem passar uma visão muito nítida de todo mundo, sabe? Você não sabe da vida do pessoal do colégio, mas você consegue muito bem entender como é que funcionam as relações ali dentro. Como é que eles são amigos, quem é quem e tal. E é de uma forma não. Apesar de, quando vocês escutam a gente falando assim, eu acho que a série tem um tonzinho de clichê bem grande mesmo. E aí você. Mas eu acho que quando você assiste, eu não tive, quando eu estava assistindo, eu não tive a impressão de ser um clichê. Não, eu vi a minha vida ali. Como forçada, entendeu? O clichê, a gente vê que é toda uma construção para aquilo dali. A série não passa que foi construída para aquilo dali, apesar de, obviamente, ter sido que é uma produção, né? Mas, tipo, ela passa com um tom de naturalidade muito grande, sabe? O nome da série já diz, né? Normal People. Sim, São coisas que fala acontecem isso. com pessoas normais. Completamente normais, com problemas de comunicação normais. O que eu ia falar era exatamente sobre isso que a Graciele falou, sobre que a gente não conhece. Assim, e não me interessa muito conhecer aquele povo, mas a gente vai ganhando vai conhecendo através dos episódios, e depois você fica triste com os rumos que a coisa leva, né? Você fica sentido, porque você pensa, certas pessoas mereciam mais. Sim, porque é muito assim, tipo, você olha para sua própria vida, para a vida das pessoas ao seu redor e você consegue encaixar, poxa, fulano parece com ciclano que eu conheço, o Conel parece comigo e fulano de tal, já tive uma história parecida e por aí vai, entendeu? Sim. Aproxima muito do público. Outra coisa que a Graciele falou é que como é que ele foi parar ali no meio? Eu sempre entendi que como é uma comunidade pequena, eles sempre estudaram juntos. E aí eles são, tipo, amigos de infância. Sim, Eu acho que é sim. isso mesmo. Eu Foram acho que é isso crescendo mesmo. e se tornaram populares e aí ficaram, né, nesse grupo aí. Porque ele não faz muito esforço para nada, né? Eu acho que a E Marianne ele que ainda sempre... é pobre, né? Porque os outros são Sim, ricos. Não, isso que eu ia Ele é o falar único agora. pobre. E eu ia falar que, tipo, a Marianne, ela é claramente mais rica do que todos eles, né? E ela, eu acho que ela não é nem só questão financeira mesmo, é questão de status social, sabe? Ela tem. A família dela parece ter um status social muito destacado daquelas outras pessoas, e aí eu acho que por isso ela sempre cresceu distante. Né? Ela sempre cresceu distante. Eu acho que isso ajuda também ela não ser tão popular ali. E o negócio é que eu passei a sentir simpatia por eles também no momento que eles trataram a Marianne melhor, tipo, naquela festa que eles falaram com ela e tudo mais. Mas eu acho que ali também a Marianne se abriu pra eles. Tem uma menina que sempre tratou ela bem, só que também ela se abre para as outras pessoas e a Marianne tem o mesmo olhar de superioridade que ela tem pro Connell, ela tem pra, tipo, todo mundo. Mas é porque, assim, eu entendo a Marianne porque não é, eu acho que não é tipo, do jeito que você tá falando de superioridade, dá a entender que ela é uma pessoa soberba. E muito pelo contrário, ela é muito insegura. É porque as pessoas, se você for assistir a série, eles são muito imbecis. Eles não têm nada a oferecer. Eles só falam sobre a festa que vai ter no final de semana, quem fulaninho pegou, que roupa eles vão usar na festa, Eles são quem será. Eles são fúteis. E Sim, tipo, a mas eu Marianne, acho... ela é a segunda melhor da turma, ela disputa entre aspas com o Connell. Eles, tipo assim, ela lê muito, assim como o Connell, e o Connell não transparece isso. E o pessoal é muito fútil. Então, assim, além dela saber que ela tem mais a oferecer do que eles, ela não quer estar com aquela Sim, gente. Não só pelo status só social que... que a afastou, é porque eles são fúteis, inúteis. Sim.
Sim, só que eu acho que da mesma maneira que ela acha que eles não têm muito a oferecer e que eles são fúteis e que ela tem noção disso, eu acho que ela quer fazer parte daquela futilidade, ela quer consumir aquilo ali porque ela ainda é uma adolescente. Então, o fato dela se colocar e saber que ela lê muito e que ela tem muito mais a oferecer do que eles são fúteis, eu acho que também funciona como uma blindagem dela do tipo, não consigo me conectar com essas pessoas, então eu vou criar essa barreira enorme baseada na minha distância intelectual delas e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, a insegurança dela grita muito mais alto e por isso que ela cria essa barreira e cria esse olhar de superioridade para as outras pessoas, mesmo eles sendo fúteis. Até porque, assim, o Connell convive com aquelas pessoas. E ele tem a oferecer a mesma coisa que aquelas pessoas oferecem, o Connell também oferece. A diferença é que a Marianne consegue olhar o outro lado dele, entendeu? Conhece o outro lado dele. E para as outras pessoas, ela também não tem essa visão, ela não dá essa oportunidade, não dá essa abertura. Ela só conhece esse lado dele porque ela se permite olhar. Porque quando começa assim, ela olha para ele com uma certa distância. Tanto que na faculdade, ela tem contato com quem? Com a galera que quer saber qual é a festa do final de semana para eles se drogarem, para eles brigarem. Então, tipo assim, ela só muda de lugar, sabe? Na faculdade eu já acho que ela tá bem mais receptiva. A Marianne é mais não é nem esse também negócio de ser dela ter um bloqueio com esse pessoal. Ela não tem amigos, ela não sente prazer em fazer amizade naquele lugar no qual ela está, porque ela não teria necessidade de ser amiga do pessoal popular. Mas ela também não é amiga de ninguém na sala. Sim. Imagino que se uma sala tem 20 pessoas, o grupo popular são 5, sei lá, ela não pode ser amiga dos outros 14, sendo ela a 15ª. Ela não sente prazer em fazer amizade com nenhum deles, entendeu? Quando ela chega na faculdade, já é outra coisa, que ela já está em outro lugar, em outro estado, e aí ela se abre. Eu acho que também é muita a pressão da família dela em Sligo, que é uma família influente, rica, e que todo mundo conhece, e acaba afastando ela disso. E na forma que eu tô lembrando aqui agora de quando eles falam da casa dela, lembra? Eles estão todos os amigos dele no carro e aí eles param naquelas lojas de conveniência para comprar batata, algum troço. E aí eles algum momento eles chegam no assunto e aí ele fala que a mãe dele trabalha como diarista na casa da mãe dela. E aí eles falam: tua mãe trabalha lá? Tipo, os amigos dele não sabiam. E aí eles falam: como é que é lá a mansão? Como é que é a Marianne no seu habitat natural? Eu acho aquilo tão verdade. nojento. Sim. É esse momento E que eu aí falo mesmo. ele já estava ficando com ela nessa época. Sim. E aí ele vai e fala: não, eu quase não a vejo. Eu ia falar uma coisa, mas a Luísa já falou tudo. Quando a Luísa falou que a Marianne também ela é muito presa, ela se sente presa ali em Sligo, né? Por causa de tudo. Acho que por ser cidade pequena, esse negócio, né? Tem um papel pré-determinado. E o papel dela pré-determinado é ela ser a rica antipática e pronto. Um problema de gente branca, tudo bem, um problema de gente branca, mas ainda assim um problema que afetou o psicológico da menina e impediu que ela virasse a borboleta que ela vira na faculdade, porque a faculdade é a virada de chave. Até quando ela vai para a faculdade, tem uma época que teve um feriado que ela volta para casa da família dela e tem uma reunião com a velharada rica lá da família dela. E aí eles ficam, tipo, elogiando ela por ela fazer uma faculdade, não sei o quê. E se eu não me engano, a mãe dela largou a faculdade ou não seguiu a profissão que ela tinha se formado. Então, assim, a Marianne também até para a própria família dela, ela é uma diferente, né? Uma estranha. Porque o irmão dela continua morando lá e trabalhando lá e usufruindo da riqueza. Ela usufrui da riqueza em outros lugares, sim. Mas ela é totalmente diferente do resto da família dela. Uma coisa que, assim, da riqueza, que fica muito estranho para mim na série, é que ela, assim, vamos chegar lá nessa parte dessa dificuldade do relacionamento dela com a família, mas aí ela corta laços com a família, mas ela ainda ganha dinheiro, ainda tem dinheiro que vem da família. Eu não entendo isso. Como é que ela se mantém? Alguém me explica, por favor. Amigo, acho que eles nunca foram próximos. É aquela família que, tipo, ninguém é próximo. Não, mas que eles nunca foram próximos, eu entendo. Não, mas assim, que eles têm um dinheiro. Eu não sei, não sou rica, não tenho esse lugar de fala. Mas eu acho que eu acho que é isso, que tipo, eles são distantes e eles vivem bem sendo distantes, porque ninguém se gosta, mas o dinheiro continua rolando. Eu acho que ela se mantém sendo herdeira. Ponto.
Na verdade, a gente não sabe muito bem de que a família dela tem grana, né? Porque Eu acho que foi do eles pai não dela. explicam. Eu acho que Eu foi do pai sei, eu dela. acho que Foi é do do pai pai, dela, mas né? eles Mas não o que ele explicam. fazia? Não sei, mas eu acho que ela deve ter, tipo, que a divisão de bens deve ser aquele negócio meio que individual, sabe? Ela deve ter a partilha dela ali, individual, pra ela se manter. Porque ela se mantém numa faculdade. Ela se mantém numa faculdade cara, né? O Connell ganha a bolsa depois. O Mas Conan Ela também ganha ganha a bolsa bolsa. primeira. Ela ganha bolsa também. Mas ela ganhou ganha, ela ganha bolsa só para ela ter uma função. Ela fala, não sei se na série eles falam isso, mas no livro ela deixa bem claro que ela não precisa do dinheiro da bolsa, mas que ela faz a prova só para se provar. It'd be awkward if something happened with us. No one would have to know. E vamos falar do término, né? Durante o Pós-escola, antes da gente entrar no quesito faculdade, que a gente já entrou, mas vamos falar como que eles pararam de ficar, né? Teve a primeira ruptura, que são várias. Vamos falar da primeira, que tem aquele baile, como todo baile de coisa gringa, no final de escola. Final do ano, né? É, Não sei isso. terceiro ano, sei lá, último ano, né? É. E aí ela, tipo assim, ela sabe que eles são escondidos e ela imagina que ele não vai chamar ela. Mas no fundo, mas como assim, como ele se declara, diz que a ama depois de um baile beneficente, ela cria esperanças. Ela começa a No nutrir fundo, aquela ela sabia que ela não ia ser convidada. Ela começa a nutrir que talvez ele esqueceria toda a popularidade dele e chamaria ela pro baile. Mas aí ele não chama. Ele chama uma menina que é do grupo deles, que é a mais popular, a mais bonitinha, a loirinha. que aparentemente ele sempre teve um caso ali, né? Nunca Mas não, ele fala pra ela que só ficou com ela uma vez e ele nutre aquele jogo, aquele flerte, mas que ele nunca quis a menina. É uma história bem ensino médio, né? Esse começo. É uma coisa bem. Sim. E aí ele não chama ela e foi o gatilho, que ela já era bem depressiva, bem reclusa. E foi o gatilho para ela abandonar a escola. A mãe dele fica muito revoltada porque ela fala assim: você come ela, mas não pode chamar ela pro baile. Sim. Com toda razão, porque ele foi muito escroto, ele só pensou no status dele. E um status de merda, porque, O que é pelo pior amor ainda, de Deus. tudo aquilo ali ia acabar, né? Era o Sim, fim. era. Mas esse é o pensamento de qualquer pessoa popular no colégio, que aquilo dali é o grande ponto ápice deles. Então, tipo assim, galera não vai pensar muito longe daquilo ali, entendeu? Não vai pensar muito longe daquilo ali. A Marianne também que ele decidiu ir para a faculdade, né? Porque senão o ápice dele realmente seria o ensino médio. Não, amiga, ele iria para a faculdade de Direito. Ele chegou a se inscrever para uma faculdade de Direito, que não era Trinity, e aí ele fala que ele, nos poucos momentos que ele conversa como uma pessoa normal, ele conversa muito mais como uma pessoa normal com ela do que com qualquer outra pessoa, né? Então... E aí ele fala para ela que ele tá, um pouco chateado porque ele colocou Direito, mas ele só colocou por colocar, porque não era realmente isso que ele queria. E aí ela fala, poxa, eu vou para Trinity, né, se eu conseguir. Por que você não se inscreve para literatura inglesa, alguma coisa em inglês? Já que ele gostava muito de ler, era tudo mesmo. E aí ele fala, pô, é isso aí. E aí ele vai e se inscreve. Então, já que falamos de Trinity, vamos falar da faculdade. Que é a segunda parte da série. Sim. A série também só tem essas duas partes, né? Faculdade e escola. Porque mas a parte da faculdade é maiorzinha, né? Detalhes dos 4 anos de faculdade. Bastante a Marianne, ela não tem muito amor próprio na época do ensino médio e nem muito. E na faculdade também não. Na faculdade ela não tem nenhum, né? Se ela tinha algum resquício, um pouquinho, ela foi embora na faculdade, porque ela assim... deixou no primeiro ano da faculdade. E eu amo o reencontro deles, porque ele tá se sentindo muito mal. É um episódio focado nele, né? No início. E aí ele tá se sentindo muito mal, porque na turma lá da faculdade, ele aparentemente ele se sente meio burro,
em comparação aos Sendo colegas. que ele é o mais inteligente, que tem mais insights, e o pessoal é só um papagaio do que os outros falam. Sim. Ele é brilhante no que ele faz. Eu acho que, assim, se a gente for pensar neles dois dentro da faculdade, a Marianne é uma coisa que ela força a querer ser tudo que ela não foi na época de colégio, ela força a querer ser ali. Ela força, tipo, Mas que ela também não gosta daquele Sim, ambiente. Principalmente isso. parece aquela menina que a mãe criou muito presa, e aí quando tem algum tipo de liberdade, tipo, perde completamente o controle. É um pouco ela, do tipo, ela não teve aquilo dali, ela não teve aquela sensação de liberdade, de acolhimento na cidade natal dela, e agora ela finalmente pode ser uma nova pessoa sem os estereótipos que ela tinha na outra cidade, sem a obrigação de estar ali com aquela mãe, com aquela família insuportável e sufocante que ela tem. Então, assim, agora ela vai ser alguém, só que, tipo, ela realmente tem uma fase de descobrimento ali dela e ela se perde naquele momento. E o bom é que quando eles se encontram tanto um com o outro, mas eles se encontram individualmente também, né? Eles dão estabilidade emocional um ao outro. Ela ajuda eles a se Quer estabilizar. dizer, estabilidade com muitas aspas. Né? Entre aspas, né? Não, assim, a relação deles como amigos sempre foi boa. Eles sempre foram pessoas que apoiaram ao outro como amigos. O problema deles emocional é no relacionamento. O relacionamento deles amoroso é realmente muito complicado. Mas em amizade, eles dão muito apoio um ao outro e o Connor só vira uma pessoa muito mais confiante de que ele tá no lugar certo, que ele tá no lugar que ele tem que estar, que ele merece estar ali, que ele não é uma coisa fora do lugar, né? Um peixe fora d'água na faculdade. Quando a Marianne fala pra ele, cara, pelo amor de Deus, você é muito bom, você pode ter mais confiança, sabe? Eles conseguem dar esse apoio um ao outro e ele consegue lembrar ela de quem ela é e de quem ela quer ser e de que aquilo dali, de que ela pode, tipo, ser ela sem precisar forçar um ou outro personagem pra poder entrar na vibe daquela galera. Eu acho que o que mais me assusta ali na insegurança do Connell é que é uma insegurança que você enxerga em você. Tipo, muito Por isso que o Muito. Connor é o meu personagem preferido. absurda, porque ele tenta fazer uma força ali contra a insegurança dele e ele sempre cai no mesmo abismo. Ele sempre cai, ele não consegue se colocar de frente para as coisas que ele ama. Foi assim na faculdade, foi assim no colégio, né, na relação dele com a Marianne, foi assim para ele ir para a faculdade, foi assim sair de Sligo. Ele não consegue, tipo, É tudo muito difícil pra ele. Sabe? E o pior, é tudo na cabeça dele. sim, e exatamente, tudo acontece dentro da cabeça dele, o que é um sintoma muito pesado de ansiedade. É muito Quem intenso. convive Muito... Com a ansiedade sabe que aquilo ali é muito ruim. E, cara, é muito ruim como aquilo trava ele de formas absurdas. E a gente sente tudo isso porque a série é muito sensível ao transparecer tudo que o personagem está sentindo. A gente sente aquilo e a gente consegue entender com uma facilidade do tipo, cara, era só você fazer isso, isso e isso, mas Era só você falar. sabe, Era só você se comunicar. ao mesmo tempo que você sabe o que ele tem que fazer, você entende por que ele não faz, porque você entende o personagem. O enredo da série consegue trabalhar muito bem pra você entender o personagem como você estivesse se entendendo, sabe? Eu gosto muito disso. E o Paul, eu acho que ele é um ator muito bom, porque ele transparece completamente tudo que o personagem está sentindo e passa para você, e você vê, tipo, tudo na cara dele, todos os sentimentos, toda a confusão que ele está passando na cara dele. Já que a gente entrou no ponto da faculdade, a gente pode falar dos relacionamentos deles dentro da faculdade, né? Além deles dois, porque apesar deles estarem sempre presentes na vida um do outro, eles têm outros interesses amorosos assim que, um, não gostaria de ser, dois, não gostaria de ter. E assim, ele tem uma namorada, né? Todos os namorados da Marianne não tem um que salva. São um lixo. É o melhor. Todos são Que ódio, lixo. Mas que o ódio. Connor nunca foi namorado dela. Sim. É um Não, caso fixo. Que não termina nunca. Mas eles tem momento que eles se assumem na faculdade. Tem momento que eles se No assumem. primeiro Muito raro. Mas é faculdade. assim, é um assume assim, que os amigos dela vai e falam, vocês têm alguma coisa, né? Eles são forçados a assumir. É aquele negócio de tipo, eles não se assumiram eles. Essa fase é bem problemática, né? Porque eu sinto que antes eles podiam falar sobre tudo e eram amigos um do outro e estavam ali um pro outro, tipo, no relacionamento deles no ensino médio ainda. E aí, quando chega nessa fase faculdade, que tem muita informação chegando para eles,
a coisa muda completamente. O Conan não fala nada, tá passando por uma merda na vida dele, não fala nada. Mary Ann também não fala nada, e aí eles ficam tipo um negócio que o relacionamento dele parece que é um relacionamento de pandemia, que fica 2 metros de distância um de cada um. Ninguém encosta em ninguém, mas na verdade eles estão num relacionamento no qual podia se beijar. Eles só não fazem. Só ficam Eles Mas só tem um não- momento que eles fazem muito. Ah, No início, No mas tem um ensino momento que médio, eles eles fazem faziam muito. Não, mas depois Tem um momento que eles não conseguem falar, na verdade, e que eles só conseguem se beijar. que é no finalzinho da faculdade, Uhum. eles têm um momento que eles ficam muito próximos, assim, nesse sentido. Quando eles ficam muito bem de novo. Não, quando eles ficam É. realmente bem, não de novo, bem. Porque eles nunca estiveram muito bem, eles estiveram normais. Agora eles estão muito bem. E aí eles começam a se beijar loucamente em tudo que é lugar. Mas o que eu queria dizer sobre os namorados deles é que quando eu tenho uma namorada em específico, que eu queria que a gente falasse muito sobre ela, porque assim, eu me coloco no lugar dessa menina e eu fico pensando, caraca, eu passei a série inteira querendo sacudir, entrar na série, sacudir a menina e falar assim, amiga, saia daqui que você merece mais do que isso. Não se deixe ser colocada nessa situação, porque, cara, é uma coisa que me assusta muito. A posição dela, ele é um cara extremamente recluso, extremamente fechado, um cara que não dá abertura para ninguém chegar e entender ele. A única pessoa que ele dá essa abertura é a Marianne. Então, tipo assim, ela já tem que lutar. Já é difícil você se relacionar com uma pessoa assim. Já é difícil você conquistar a confiança da pessoa e tá ali e tudo mais. E quando ela consegue fazer isso, ela ainda tem que lutar com o fantasma que é a Marianne, que tá sempre ali presente de alguma forma, sabe? Não é. E, tipo assim, a culpa não é da Marianne, não. Quem faz ela presente é o Conan. A imagem dela tá ali muito presente para ele. Ele para tudo, né? Sim, e tipo assim, Tá com a Marianne. Ele claramente fica muito mais confortável com ela, com a Marianne, do que com a namorada. Imagina você estar se relacionando com um cara que fica nitidamente mais confortável com outra mulher do que com você. E não é nem no sentido físico, é no sentido emocional, que pra mim é 10 vezes pior, sabe? Porque beijar, você consegue ir lá beijar e pegar quem você quiser. Mas você se abrir emocionalmente, porra, eu ia me sentir uma merda. Tô ali dando murro em ponta de faca de fazer o cara se sentir bem, porque é isso que ela faz. Ela não é uma má namorada. Ela insiste muito, ela tenta muito, ela se faz presente, mas, cara, é impossível se fazer presente quando ele quer que quem se faça presente é a Marianne. E é muito difícil. Ela tenta se caber ali no mundo dele. E ele tem muitos problemas de comunicação, não só assim, com a Marianne, ele tinha com as outras pessoas, então ele não fala. exatamente. E ela tenta muito entender o que ele está passando naquele momento específico, e ele não quer nem que ela encoste nele, tipo, chega perto de mim. E aí, quando ele vê a Marianne, tipo, ele sai atrás dela, tipo, Tem meu uma Deus, luta. Marianne. Oh, Sunshine! Ele vai com uma vontade, né? Eu fico impressionada. Marianne, e a Marianne vai lá e abraça ele, e a namorada fica tipo. Ah, era isso que tinha que fazer? Era fácil assim? A namorada dele ficou com a cara de tipo, ah, é fácil assim fazer o cara sorrir, falar? Esse contexto que vocês estão falando é um velório, né? É, o velório, sim. Ele cria essa felicidade toda vendo a Marianne num velório. E eu fico muito chateada nesse episódio em específico porque ele faz com que a namorada se sinta mal. Ele faz com que ela se sinta intrujona na história, sabe? Inconveniente. E ela não é. Não é errado você querer dar apoio num momento difícil à pessoa que você ama. É errado a pessoa que você ama se recusar a receber o seu apoio, porque aí Quer dizer, ela tá se errado eu acho que recusando, não né? é a palavra certa. Eu Ele também acho que não se sentiu Não, confortável. Sim, tudo bem, ele mas tem assim, os problemas dele não tratados, é, mas assim, não porque ele era uma pessoa ruim que queria fazer a namorada se sentir mal, entendeu? só. Foram duas pessoas que estavam sendo machucadas por situações diferentes. Ele é uma pessoa super machucada por várias situações da vida. E o amigo dele tinha acabado de falecer, ele não estava sabendo lidar com aquilo, ele estava sentindo muita culpa, porque ele achava que, por ele ter saído da cidade natal e ter ido viver uma vida totalmente diferente, ele deixou a desejar naquela amizade, então ele estava sentindo muita culpa. E quando ele vê a Marianne, eles tinham ficado um tempo sem se ver, né? A gente vê ela tinha ido na pra história. Suíça. Ela Sim, tinha ido pra ela tinha ido Suíça. pra Uma Suíça. história, mas eles tinham ficado um tempo sem se ver. Então, quando ele vê a Marianne, ele vê tanto o porto seguro dele, quanto alguém da época da escola. Então, assim, eu não vou colocar a culpa
não é passar pano pro Conan. É Assim, tipo, a namorada dele foi machucada por coisas que ele fez, por ele não estar presente, mas assim, ele também não conseguia estar presente. Ele estava totalmente confuso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois daquilo, teve sim. o Só que aí, rompimento do relacionamento e ele não soube lidar, ele ficou muito mal, muito mal. Então, só que assim, aí eu acho ele que não é tinha o que aquele. entregar para a namorada dele. Mas ele é o clássico exemplo de que pessoas machucadas machucam pessoas saudáveis, sabe? Porque assim, ele podia ter reconhecido isso. Não tô falando que era obrigação dele estar ali pra ela e aceitar o que ela tava dando. Só que o que mais me magoa é o fato dele fazer com que ela se sentisse daquela forma. Você vê a forma como ela se sente mal naquele lugar, sabe? Porque assim, ele nem apresenta ela para as outras pessoas, cara. Ele não apresenta. Então, tipo assim, eu entendo o fato dele não estar sabendo lidar com aquilo dali. Mas o fato dele não saber lidar também não dá o direito dele simplesmente, tipo, pesar numa outra pessoa que só tá ali pra, tipo, poxa, eu tô aqui pra você, sabe? Esse é o grande problema. Ele machuca muitas outras pessoas porque ele não reconhece que ele está machucado. E aí ele vai lá e sai destroçando todo mundo ao redor, e isso é muito perigoso. Eu acho que assim, as pessoas que se relacionam com eles fora do relacionamento entre ele e ela são as pessoas que saem mais machucadas. Não da Marianne, né? Porque a Marianne só tem namorado meio médio, meio merda. Mas Bem, Os amigos também dela são muito estranhos. Sim, mas essa namorada dele aí, pra mim, eu acho que ela é o pilar de exemplo ali de que, caraca, tu pode ferrar muita gente se você não tiver ciente de que você está machucado e que você está precisando de ajuda. Mas eu acho que quando eles terminam, faltou um pouquinho de tato da parte dela. Não que ele sentiu alguma coisa decorrente do término. Mas, não que ele tenha sentido. tipo assim, é uma cena muito, muito que me deixou um pouco, meu Deus, meu Deus! Porque ele tá deitado, ele não consegue levantar da Sim. cama. E os dias passam, ele tá ali, aí ela vai lá e tipo, então eu vou embora, tá? Então acabou. Eu acho que ali é a junção de tudo. Ali eu acho que os dois estão no limite. Ele tá no limite, tanto que depois dali é que ele procura terapia, né? Ele tá no limite a Marianne dele. insiste. Que a Marianne insiste, mas ele tá, tipo, no Não limite só a dele. Marianne, mas o colega de quarto dele, que eu acho que a gente não citou. Não mencionamos. Não Mas mencionamos, mas é ele, uma pessoa quando ele legal. vai para a faculdade, ele tem um colega de quarto, porque ele tem que dividir, né, o apartamento, porque ele não tem grana. E esse cara é muito importante na vida dele, porque ele é muito pra cima, é muito animado. E todas as vezes que ele sai para se divertir desde o início da faculdade, é esse colega de quarto que ele não é muito próximo, mas que vê que ele é recluso e fala: "Pô, fulano, vai sim. Não, vai lá sim, não sei o quê, conversa com fulano". Introduz ele com algumas amizades que ele não leva para frente, porque as amizades deles acabam sendo as amizades da Marianne. Mas nessa época que o amigo dele da escola morre, não só a Marianne, mas esse amigo dele, Neil, insiste que ele vá procurar ajuda. E eu acho que nesse ponto ela também já tava no limite, a namorada dele. Eu acho que, tipo assim, acho que depois de tanto tempo tentando alguma coisa ali e não conseguindo, eu acho que ela simplesmente cagou se ele estava num momento muito difícil. Porque, tipo, ela falou assim, cara, tô indo porque não tá dando, sabe? Eu acho que juntou tudo pra ela. Eu acho que juntou o fato dela tá se sentindo preterida o tempo inteiro dentro do relacionamento, mesmo estando dentro do relacionamento. E eu acho que o ápice ali foi o enterro, que foi realmente. Foram cenas muito difíceis e ela não pensou que, tipo, após isso, não é momento porque ele tá muito abalado. Mas aí acho que ela simplesmente não pensou. Mas eu acho que pra ele foi até bom, porque era menos uma coisa que ele tinha que se esforçar. E os namorados da Marianne, que são 3, ela tem 3 namorados entre os relacionamentos com o Connell, e são todos bem estranhos. Demais. Pessoas Começando ruins. com o primeiro, que é ele que traz o Connell de volta para a vida da Marianne, porque ele conheceu o Connell primeiro, antes, na aula, né? E é uma coisa muito estranha ali. E os amigos dela sabem que são relacionamentos estranhos. Aquela amiga loira dela, que eu não lembro o nome, esse negócio de não aprofundar muito na história é esse o problema, que a gente nunca lembra o nome de ninguém. A amiga loira dela, tipo, comenta com o Connell, a Marianne gosta de umas coisas estranhas. E o Connell fica tipo, de que você tá falando?
Isso mais no final, né? A Marianne já estava na Suíça. Ele fica tipo, de que você tá falando? E a menina tá, você não sabe de que das coisas que ela gosta? É uma coisa muito estranha. Essa menina é muito fofoqueira. Desgosto dela. Então, esse primeiro namorado dela, né, que é um Mauricinho, que Todos são. mas esse, tipo, ele se acha sabe aquele macho palestrinha que toda aula tem? E eles vão pra Itália, que é um dos meus momentos favoritos da série. Eu fico, meu Deus, que lindo. E aí, o Conan tá namorando a menina e o Conan nem liga pra menina. Tipo assim. Ele vai fazer uma tour na Europa. Uma Eurotrip. De trem e nem leva namorada. E não liga pra ela pra dizer, cheguei aqui na Itália, hein? Ele só que liga quando chega na casa da Marianne e fala: você tem aí uma internet que eu preciso avisar minha namorada que eu cheguei? E ele realmente só avisa. Cheguei. Cara, é muito estranho. É muito estranho. Foi o que eu falei, gente. Eu acho que se você não for Conan e Marianne, eu te aconselho a não estar no meio do relacionamento entre eles e não se relacionar com eles. Eu não ia querer ser nenhum dos dois, eu não queria me relacionar com nenhum dos dois. Porque assim, já me basta eu. E aí, nessa parte da Itália, que esse namorado da Marianne faz um escândalo lá, porque todos eles se sentem ameaçados pelo Conan. Incrível, né? Aquele homem branco que usa corrente, é a correntinha, viu? Que usa correntinha e que não abre a boca. E não abre a boca, não tenta nem ser simpático com esses homens, se sentem ameaçados pelo Conan. Eu fico tipo, gente. É porque eles sabem que se o Conan falar a Marianne fala, saem todos daqui, que o Conan está aqui. Por favor. Por favor. Mas ela não precisa falar, porque as ações dela são tipo, gente, o Conan chegou, ó. Para tudo! Olha quem tá aqui! E aí tem esse show, né? E o Conan assistindo, tipo, meu filho. Não, o Conan intervém, ele aparece no meio. Sim, e aí que o cara fica ainda mais puto, que ele fica tipo, o Conan chegou aqui, né? Pra intervir nesse momento, né? E aí o Conan fica, cara, o que você tá fazendo? Para de graça, para de quebrar copo. E aí ele fica pior ainda, não, surta. E aí eles terminam, e aí a Marianne vai dormir no quarto do Conan. Resumo da ópera. A cena é uma cena muito bonita, é uma das minhas cenas preferidas. Quando a gente pensa nisso tudo, é que a gente percebe que o bom de Normal People é que nenhum dos dois tem um desenvolvimento rápido e mágico, né? Eles começam a série carregando 50 mil traumas e problemas internos não... Terminam também com os mesmos. Exatamente. E eles terminam com problemas, mas eles terminam com uma consciência de que aquilo ali existe, de que eles precisam cuidar daquilo, que eles precisam se olhar de forma... Ele mais do que ela, né? Sim, ele mais do que ela. Porque ele chega a fazer a terapia, né? O que ela é chocante. Ela precisava. O que é chocante, inclusive, ela fica começo... falando pra ele ir, mas ela não cai na real que ela também tinha que ir. Sim, mas desde o começo da série a gente se preocupa muito mais com a Marianne do que com o Connell. E eu acho que o desenvolvimento dele é incrível porque você começa a perceber e falar assim, caraca, ele tem muitos problemas aqui, ó. Ela tá ruim, mas aqui, ó, o negócio tá urgente aqui, ó. Tá urgente aqui, ó. Eu acho que isso é muito maneiro. O que eu acho interessante desse desenvolvimento, que não é uma coisa rasa, é que é uma minissérie, né? Minissérie normalmente tem 8, 9 episódios. Essa tem 12, 13. Acho que sei lá, varia nisso aí. E é muito, apesar de ser 20 minutos cada episódio, o que é... Parece que é um tempão. Tamanho exato, porque eu acho que eu não aguentaria assistir mais, porque é um conteúdo que acaba chega a ser pesado em um certo ponto. Sim, é denso, é denso. O livro é bem fininho e, assim, eu li muito rápido, mas parece que eu fiquei ali envolvida naquele livro um tempo. Sabe, daqueles livros que você lê e fica pensando, sim, nossa, isso daqui me lembra tal coisa. E aí a minissérie é longa, com pouco tempo de episódio, e aí você consegue ver o desenvolvimento de todo mundo, de todos os dois, né, no caso, bem detalhados, que no final já são seus amigos, tipo, Conan, vem tomar café aqui em casa amanhã. Outra coisa muito interessante da série é a que a gente já falou, né, o tempo todo, que são coisas da vida real que se passam na série. Principalmente esse conflito da classe social do Connell e da Marianne, que não é algo que eles falam assim, tipo, você é rica, eu sou pobre. Mas tá sempre ali. Principalmente tem uma parte que eles têm um término
porque ele é mandado embora do emprego que mantém ele estudando na Trinity. Isso. E ela tem a casa dela, tem o dinheiro dela, que a gente não sabe de onde vem, só sabe que é da família. Já comentamos aqui, né? Que é um negócio ali que a gente não entende. E tem aquele negócio dele não querer ficar na casa dela, dependendo dela. E aí eles têm um término muito do mal feito, como sempre. E ele volta para casa dele nas férias porque ele não quer depender dela, porque ele não tem emprego, então não tem como ele se manter no apartamento. Então ele entrega o apartamento pro Neil. E aí o Neil fala, cara, pede para ficar só o verão na casa dela. E aí ele não quer, porque ele não quer se sentir mais inferior ainda por ela ter dinheiro. Não é algo que eles falam, não é algo que ela liga, mas aparentemente é algo que ele se importa muito por ela ter dinheiro e ele ser pobre. Entendeu? Eu não A sei própria bolsa que ele tenta, ele dá muito valor, né? Ela só faz para ela não se sentir só mais uma riquinha. E ele precisa passar, senão ele não se mantém na faculdade. Sim. Eu não sei se vem de uma posição, tipo, mais machista dele, ou se é uma coisa que realmente incomoda ele. Eu acho que não. Eu não vejo ele como um personagem machista. Não, eu acho que não tem como. Eu acho que qualquer pessoa que foi criado com algum tipo de dificuldade financeira, que foi criado de forma real, sabe? Sabendo que dinheiro não dá em árvore, que você precisa trabalhar para se manter, que você precisa trabalhar para saber de onde vem o dinheiro, vai dar valor, né? Vai se incomodar com o fato da Marianne. Cara, nem na série a gente entende como é que vem o dinheiro dela. E ela mesma, eu acho que não faz questão de entender, sabe? Por que ela tem dinheiro, por que ela é rica, o que é... Não que ela não saiba, óbvio que a personagem sabe. Mas é aquilo de que, tipo, pra ela não faz a mínima diferença, porque não é algo que faltou a ela. Ela não sabe o que é uma vida sem dinheiro, ela não sabe o que é uma vida em ter que você tem que pensar no dinheiro, porque pra ela sempre teve ali. Então, assim, ela não conhece a opção de não ter, sabe? Então eu não acho que seja um machismo da parte dele, eu acho que não chega a ser isso do personagem, eu acho que chega a ser consciência de classe, o que a Marianne não tem, porque rico não tem, mas ele tem, sabe? Ele tem, eu acho que é por isso também que ele se inferioriza dentro do relacionamento deles dois, eu acho que é muito difícil você realmente se relacionar com uma pessoa que tem um status social muito diferente do seu. É uma coisa extremamente complicada na vida real e é óbvio que a série passa isso. E a saúde mental também é outra coisa que nos aproxima da vida real. É algo que está o tempo todo na série, desde o primeiro episódio até o último. E a gente já falou muito disso, mas ele indo na terapia, a forma que ele lida com as dificuldades tipo mínimas do dia a dia até a morte de um amigo, são coisas que a gente lida, que a gente vê pessoas lidando. E é muito, muito interessante como a autora, e que ela também é roteirista, né, da série, lidou de uma forma muito sensível, muito legal, que nos desperta tipo, para olhar para nossa vida. É muito sensível o jeito que eles mostram ele indo buscar tratamento, que ele realmente estava lutando para sobreviver ali depois que o amigo morreu, e a ajuda da Marianne foi fundamental, apesar de ela também precisar e não enxergar claramente do que ela necessita uma ajuda terapêutica forte ali, né? Mas tudo bem, Marianne. Para lidar com as questões da família dela, que eu acho que a gente não falou como a família dela é difícil. O irmão dela, a mãe dela coloca o irmão dela num pedestal, ele faz o que quer com ela, não aprofunda quem é o pai dela, só sabe que em um momento ele morreu e que ela conta pro Connell que ele batia na mãe e ela vivenciava isso quando era criança e ela tinha muito medo de ter um cara que batia nela. Inclusive ela teve um namorado que né, amarrava ela sem ela querer. Ela até pergunta o Connell, você me machucaria? E aí ele fica, tipo, muito assustado, porque não é uma realidade dele, até porque ele não tem um pai. E a mãe dele é muito amorosa. Então ele fica, tipo, jamais te machucaria. Uma coisa que você falou, que o Connell cresceu sem pai, né, e a mãe dele é muito amorosa. Adoro quando as séries fogem do padrão de criar um personagem com daddy issues, porque eu não aguento mais personagens com daddy issues. Ele não tem, né? Ele não tem nenhum. Ele cresceu sem pai, tipo... E ele não liga, ele nem menciona, tipo, quem não tem é o pai da criança?
o pai da criança. Eu acho que nessa parte de transtornos mentais, eu acho que o que mais me choca é como eles desenvolvem a ansiedade do Conan, porque a gente vê eles tendo sintomas de ansiedade desde o começo da série. Desde o começo, você vê como a insegurança se manifesta de uma forma mais forte, como ele tem problemas de comunicação em momentos que deveriam ser mais importantes para ele e tudo mais. E no momento de mais instabilidade e incerteza na vida dele, que é quando ele sai de Sligo, que é a zona de conforto dele, a ansiedade se intensifica e explode, e ele tem aquele gatilho enorme, né, que é a morte do amigo dele, e é a hora que a parada toma uma forma mais visível, né? E a gente sabe que é assim que acontece diariamente. A pessoa que lida com ansiedade no dia a dia sabe que é assim. Tá sempre ali, à espreita, e só precisa de uma faísca para te dominar, e é isso que acontece com ele. Eu acho que acontece de uma forma muito sensível na série. E é realmente uma coisa que mexe muito com quem assiste. Então, depois da terapia, ele tem uma melhora e ele inscreve algumas das coisas que ele escreve para algumas revistas. Sim. E ele é aceito para fazer parte de uma revista em Nova York. Não lembro direito qual é o papel dele na revista. Eu acho que é um mestrado, um curso, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso também. Então, e ele cria, né, essa coragem, acredita mais em si, porque Mas não é, mesmo assim ele não é quer algo ir. que ele fica toda hora perguntando, será que eu devo ou não? Ele simplesmente manda, ele não tem muita expectativa em ser aprovado, Uhum. mas ele cria coragem de alguma forma e manda, talvez algo que ele não faria antes, ele não iria mandar, sabe? É, porque ele é muito inseguro também com isso. Uhum. E E a Marianne dá muito apoio, né? porque ele não quer ir. Ele é esse negócio que a Graciele falou, que ele saiu da zona de conforto dele uma vez, e ir para Nova York é sair de uma zona de conforto muito maior, porque pelo menos ali ele estava ainda no país dele. Ele estava na Irlanda, as pessoas entendiam o que ele falava. Agora ele ir para Nova York num outro cenário mundial é algo que para ele não ia funcionar. Fora que o relacionamento dele com a Marianne estava na melhor fase, a minha fase favorita. Choro muito só quando eu lembro. E ele teria que deixar a mãe dele, que ele ama muito. E que ela é uma pessoa sozinha, né? Ela não aparece a família dela. Não, só no episódio do Natal. Mas não mostra se eles são, tipo, moram perto ou algo assim. E aí ele fala, tipo, mandei por mandar. Me aceitaram, isso significa que eu sou bom, mas eu não vou. Até que ele conta pra Mary Anne que ele recebeu esse convite, né? E a Mary Anne fala, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Como sempre, ela sempre ajudou muito ele. Ela sempre acreditou muito nele. Sim, impulsionou muito ele, né? E o que vocês acharam assim do final para vocês? O que vocês podem tirar do final de Normal People além de muita tristeza? Assim, eu gostei porque eu sei que futuramente eles vão se encontrar. Eles sempre se encontram, porque isso é a ideia que a série traz. Eles sempre se encontram. Então, para mim, eles vão se encontrar. Ou vai ser em Nova York, ou vai ser na Irlanda. Ele vai voltar, eles vão ficar juntos. Essa é a ideia. Esse é o que eu me apego para poder seguir em frente, porque o último episódio é arrasador para mim. Acaba comigo. Então, para mim é isso. A autora deixou para o público em fazer a fanfic, que a Luísa acabou de falar, porque eles não dizem nada, é só um vazio, termina com eles sentados no chão, uma coisa assim bem intimista, e ele decidindo que vai, e ela decidindo que vai continuar em Sligo, porque eles já terminaram a faculdade, ela aparentemente não tem uma expectativa de emprego, qual é o próximo passo dela. Eu não sei nem o que ela faz. Decide que ela vai ficar ali e vai tentar lidar com a família, vai tentar lidar com os monstros do passado dela. E é isso. Não tem um final, e aí você fica especulando com o que vai acontecer. Então é um vazio, assim. Então é bom e ruim, porque você, no fundo, acredita que eles vão se encontrar, mas você não tem certeza, porque acabou. Eu, particularmente, sempre fui muito adepta à facilidade dos finais felizes, né? Aqueles que te dão, simplesmente entregam um presente e um futuro garantido, como um lugar chamado Notting Hill, que a gente vê ali ela grávida, feliz a beça e tal. Mas eu acho que esse final não combinaria com Normal People,
porque são pessoas normais não têm finais perfeitos, né? A gente tem a vida e os ajustes dela e a gente vai se adaptando com aquilo que a gente está tendo. E é exatamente isso que acontece, eles se adaptam ao que está sendo apresentado para eles. Ela está vendo que a jornada dela ali na faculdade terminou e que agora ela tem que enfrentar coisas que ela deixou para trás, e ela vai lá fazer isso. Ele vê que finalmente ele tem uma porta, ele tem uma oportunidade, ele tá pronto para abraçar aquela oportunidade, então ele vai e tá ok, sabe? E é exatamente isso. Eu tenho muito essa esperança que a Luísa também tem, porque é o normal deles é estar presente na vida do outro, e tipo assim, não é nem romanticamente falando, apesar de eles serem, quando eles estão nessa fase, né, que é a fase que eles se separam, eles estão na melhor fase, eles estão realmente muito bem, mas a gente já ficou bem claro pra gente que eles são parte da vida um do outro, independente de relação amorosa. Então eles vão estar presentes na vida um do outro, e isso é o que me conforta ali, é o que eu me agarro. Fora que na vida real, né, as pessoas normais elas não têm a garantia do futuro igual nos filmes que eles criam, os finais Exatamente. felizes. E aí fica um pouco muito triste, mas tudo bem, né? Quais são as suas considerações finais, gente, sobre essa série que marcou, que eu iniciei, como sempre? Eu falei, a gente vai ver sim, tá? Eu vi e vou entrar na cabeça de vocês para vocês verem. Eu não precisei nem convencer muito a Sara. Ela só falou, parece com um dia. Eu já fui lá pro streaming e já fui assistindo e terminei no mesmo dia, porque eu sou assim. É, viu? Eu assisti em 3 dias porque eu tava tipo, nossa, isso é muito pesado para mim, gente, estou muito triste. Ah, pra Mas quem foi assistiu um dia quase todo, pelo menos uma vez na semana, aquilo ali era fichinha pra mim. realmente, amigo, estava preparada para qualquer outro nível de experiência com casais que sempre se encontram, mas nunca dão certo. Nunca Entendeu? resolve nada. Nunca Exatamente. resolve nada. Luiz entrou na Então, minha as minhas cabeça. considerações finais. Tocou Eu num ponto amo Normal muito- People. É muito próximo, assim, de mim, do cotidiano das pessoas da unidade. Essa incerteza do futuro que a Luísa falou, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem um roteiro, né, como nos filmes. Uhum. E esses traumas mal resolvidos, tanto de família, de época de escola, que os anos vão passando e a gente vai deixando pra lá. Então, eu gosto muito da conexão deles como amigos, como amantes. As minhas considerações finais é que a série é realmente muito boa, é algo que você deve consumir. Eu consumi assim com uma arma na cabeça, né? Porque minhas amigas me obrigaram. A gente tem um ditado entre a gente que é mente vazia é oficina de Luísa. Luísa entrou na minha mente que estava vazia, acampou dentro dela e eu tive que assistir. Mas, amiga, muito obrigada. Você sempre acerta, nunca me coloca em furada. Referência, entendeu? Sim, Sou uma sim. referência Você é. dos melhores, a nata da cultura pop atual. E a gente não pode dar muita confiança. Vocês podem ver, né? Então, vamos para o nosso primeiro quadro de hoje. Qual é a parte da série mais marcante para vocês? Eu vou começar com a minha, que é o último episódio da minissérie, que eles é ano novo e eles vão para Sligo e é um momento que eu amo, porque eles sempre tiveram problemas em se assumir para o público da escola. E eles vão passar o ano novo com o pessoal da escola, né, depois de passarem o Natal na casa do Connell. E aí eles estão lá e estão super próximos e entrosados e se beijam na meia-noite, todo mundo está assistindo. Então eu amei essa parte, porque quando você olha no início, é como se fechasse todo o círculo e você falasse, caramba, agora sim eles estão bem, e para depois vir o final, né, que ele decide para Nova York. E mostra muito do crescimento deles e a evolução. Assim, esse momento é tudo para mim. Não tem. Quando eu lembro da série, eu só lembro desse momento porque encheu meu coração de esperança e amor. Eu, como sou fofoqueira igual a Luísa, adoro inventar histórias que talvez não vão acontecer. A minha parte preferida é quando eles estão numa festa, na piscina, na casa de uma amiga da Marianne. E eles estão jogando um polo aquático, uma coisa super descontraída. E aí eles estão sentados na borda da piscina e eles demonstram pela primeira vez, perto dos amigos da Marianne e também das outras pessoas, que eles estão juntos, que ele tem mais do que só amigos. E aí ela encosta a cabeça, assim, no ombro dele. E aí, tipo, é uma cena muito bonita, que eles ficam em silêncio,
mas assim, não é aquele silêncio constrangedor como das outras vezes. É tipo, eles estão em paz entre o relacionamento deles, é muito bonito. E a parte da fanfic é que acho que é a última vez que eles vão se ver antes do verão, em que ele vai ter que abandonar o apartamento dele e voltar para Sligo antes deles terminarem a faculdade. E aí fica naquela... Será que teria um final diferente se ele ficasse com ela na casa dela, comesse o orgulho dele e ficasse lá no verão? Então aí essa é a minha fanfic, que talvez eles teriam um final mais feliz, eles ficassem juntos, talvez ela iria para Nova York com ele, se eles não tivessem outra ruptura, né? Que a série é feita disso, de rupturas entre Marianne e Connell. E talvez dessa vez não teria. É isso. Na minha opinião, ela poderia ter ido para Nova York com ele, entendeu? Assim, só vai. Já que ela tem dinheiro e aparentemente tempo, dava para ter ido, né? Mas tudo bem. Seguindo aqui o baile. A minha parte preferida é a parte que o Conan vai fazer terapia. É uma parte que me marcou muito porque ela é muito sensível. E é quando ele finalmente assume algo para alguém além da Marianne. Ele vai além do vínculo e da dependência emocional que ele tem ali com ela, porque ele tem, né? Esse fato dele só conseguir falar com ela ali, só tá bem quando tá perto dela, é uma dependência emocional muito grande. Apesar de ser um vínculo que a gente gosta, é. Ele vai além disso e fica nítido como a gente é vulnerável, sabe? E tudo isso acaba sendo engatilhado pelo suicídio do amigo dele, né? De um amigo antigo. E eu acho que ali fica nítido como a gente é vulnerável e que não adianta a gente construir 50 mil barreiras internas. O exterior sempre vai ter uma interferência grande na gente. A gente vai precisar lidar com tudo que está vindo, a gente queira ou a gente não queira, a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que no momento que ele toma a decisão de finalmente lidar com isso, para mim é muito importante, porque é uma decisão que marca a vida da gente. E quando a gente passa a falar, não, a gente reconhece que a gente tem alguma coisa que a gente precisa cuidar disso, é muito marcante. E para mim é isso. E eu acho que agora que a gente já falou nossas partes marcantes, a gente pode ir pro nosso segundo quadro. Quem seriam vocês na série, meninas? Não que seja algo muito confortável para vocês se identificarem com qualquer um dos dois, mas quem vocês seriam? Assim, eu já deixo aqui, ó, coisa que eu acho que ficou claro durante todo o podcast, todo episódio aqui eu deixei, se não tinha certeza, vocês vão ter agora. O Connell, né? Fazer o quê? Eu também seria o Connell. Aí, tá vendo? É ruim, é ruim, é ruim. Um pouco melhor a comunicação, um pouco melhor, mas ali a insegurança do Connell me pega, me identifico. E você, Luísa? Eu fiquei muito na dúvida, porque eu não queria ser nenhum dos dois. Amiga. E na minha cabeça, eu me comunico muito bem. Mas, não sei. Eu acho que eu acabo sendo o Neil, porque eu acho que eu sou uma amiga que sempre dá muito apoio, né? A gente não falou muito do Neil, mas o Neil é uma pessoa muito animada, que já chega na Itália, tipo... Porque ele vai pra Itália junto com o Yupi! Itália! Ele fica, que casa é essa, meu Deus? Ele é muito legal, né? Ela tem muito dinheiro, Connell. Ele é o alívio cômico dessa série que é tão pesada. Assim, a gente não tem muita parte cômica, e o que a gente tem é o Neil que entrega. Sim, então eu acho que eu me identifico com o Neil. Realmente, amiga, você sempre alivia a gente comicamente. Muito bom. Então, agora, o terceiro quadro. Indicações de séries, filmes e livros. Vocês vão gostar de Modern Love, que eu me indico de olhos fechados, que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que todo mundo tem que gostar. Se você gosta de histórias de amor, vá. Só vá. E é um amor real, é um amor sensível, maduro, adulto. Tem de tudo lá. Um dia, eu não sei quem colocou um dia aqui na lista de indicações. Eu deixo aí pra vocês. Vocês ouviram o episódio inteiro, vocês me falem se vocês têm a pista de qual das três indicou um dia. Né? Não sei, mas também é muito bom, realmente, muito importante. E This Is Us, que é a série que minhas amigas também estão aqui, ó, na minha cabeça brincando. Que é arma na cabeça direto para assistir This Is Us, entendeu? Food Love, que é uma série da HBO, muito boa, assisti recentemente, que eles também têm esse problema de comunicação, são duas pessoas que veem de relacionamentos complicados, mas tem o alívio da comida,
que eles sempre vão se encontrar num restaurante chique, com uma comida diferente. Então, vale a pena assistir Food Love. Falou de comida, a Sarah Caldas fala ui. Ainda mais que estamos com Sol e Touro, né? Graças a Deus. Então, é isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido o quanto a gente ama e o quanto a gente valoriza Normal People. E esperamos que vocês façam o mesmo. Se vocês já assistiram, vai lá no nosso Instagram, comenta com a gente, diz que vocês concordam, que vocês discordam, desçam o cacete na gente. E se você não assistiu, espero que você tenha pausado o episódio, ido lá assistido e voltado aqui para escutar tudo que a gente tem para falar. Quem acha o povo bonito, comenta. Quem não acha, vai lá Não comentar. comenta, Pra porque ficar, eu mostrar quem escuto, é mas time eu não fico Graciele, quem é calada. time Sara aqui. Eu sou o time do meio, que é o time da correntinha. Então é isso. Beijos, até o próximo episódio. Beijo, galera. Até gente, o próximo beijo. episódio. O Chicas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luísa Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luísa Almeida e todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @ticasdelpodcast com underline no final. É isso. Obrigado pela audiência.